Olá, bem-vindos à trilha dos trabalhos acadêmicos da SET Experience 2020. O Rodrigo Admir Vaz, da Samsung Cydia, irá apresentar o trabalho As vantagens da escalabilidade de vídeo para a próxima geração de TV digital brasileira, a TV 3.0. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para mim que estou fazendo o vídeo à noite, bom dia, boa tarde para todos, boa noite a todos na hora que forem ver o vídeo. Gostaria de agradecer a SET, primeiro de tudo, pela oportunidade, aos meus colegas de Samsung, Cydia, onde eu trabalhamos na parte de desenvolvimento de receptores de televisão digital na Samsung Cydia, e gostaria de agradecer também aos nossos amigos do Mackenzie que colaboraram na confecção desse trabalho, em conceber esse trabalho. O nosso trabalho se chama As vantagens da escalabilidade de vídeo para a próxima geração de televisão digital brasileira, também conhecida como TV 3.0. Escrevemos esse trabalho eu, Rodrigo, meu parceiro o Luiz Gustavo, que trabalha comigo na Samsung, e o professor Akamine, que trabalha no Mackenzie e também desenvolveu esse projeto junto com a gente. Como agenda, gostaria de descrever um pouquinho do contexto atual da televisão digital brasileira, conceitos de escalabilidade de vídeo, que tipos existem, quais maneiras esse conteúdo de vídeo escalável pode ser transmitido considerando o contexto da televisão digital e que vantagens a escalabilidade de vídeo pode oferecer para a próxima geração de TV digital brasileira, finalizando com as conclusões. Atualmente, o sistema utilizado no Brasil foi adotado em 2006, sendo desenvolvido no Japão em 2003, que é o atual sistema ISDBT. O sistema já é bastante, não vou dizer antigo, mas já não contempla mais as modernidades, o estado da arte da tecnologia que temos no momento. Considerando isso, o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital abriu uma chamada de propostas com determinados requerimentos para que possamos implementar o novo sistema de TV digital no Brasil. Todos os consórcios interessados em entregar suas propostas, elas serão analisadas pelo fórum, testadas e, posteriormente, conceberão o sistema brasileiro de TV, a próxima geração do sistema brasileiro de TV digital, que será utilizado em nosso país num futuro próximo. Espera-se que muitas tecnologias novas estejam presentes na TV 3.0, como a modulação FDM com constelações não uniformes, códigos de erro LDPC e BCH, sistemas MIMO, channel bounding, uma integração vital entre internet e radiodifusão, conforme, por exemplo, é utilizado no sistema TSC 3.0, como se espera também para a próxima geração de televisão digital japonesa, como a utilização de protocolos MMTP, Midware, IBB, entre outros. Utilização de imagem UHD, como 4K, 8K, utilização de novos padrões, novos protocolos de sistema de áudio imersivo e, claro, a escalabilidade de áudio e vídeo. Conforme eu introduzi, esse trabalho foi feito em parceria entre a Samsung, através do seu braço Cydia, que é o centro de pesquisa, e a Universidade Mackenzie. Um vídeo pode ser considerado escalável, um fluxo de vídeo pode ser considerado escalável quando partes desse fluxo de vídeo pode ser removido, embora com qualidade inferior em relação ao fluxo original, se pode obter um novo fluxo de vídeo com o mesmo conteúdo original, apesar de qualidade inferior, destinado a alguns receptores que possam decodificar esse conteúdo. E a escalabilidade de vídeo, o fluxo de vídeo escalável pode ser organizado em várias camadas, como a camada base, a camada de enriquecimento 1, camada de enriquecimento 2, sucessivamente. Conforme ilustrado na figura abaixo, o vídeo escalável codificado em diferentes camadas, sendo que a camada base, que é a camada de qualidade mais básica, mais inferior de todas, é recebido pelo decodificador A, ao passo que o decodificador B recebe
outras camadas de enriquecimento, além da camada base, podendo decodificar um vídeo de qualidade superior em relação ao vídeo básico. Quais são os tipos clássicos de escalabilidade de vídeo que surgiram ao longo da literatura, ao longo do universo científico, com o passar dos anos? A escalabilidade espacial, ou seja, a resolução espacial do vídeo, pode ser enriquecida. Primeiramente, o vídeo é capturado em resolução máxima. Depois, esses pacotes são subtraídos do vídeo, formando um vídeo de qualidade inferior. Posteriormente, a camada base com este vídeo de qualidade inferior é transmitida, podendo ser transmitido também camadas de enriquecimento, levando à melhoria da resolução espacial do vídeo, conforme ilustrado na nossa figura aqui. Da mesma maneira que existe a escalabilidade espacial, existe a escalabilidade temporal, onde a taxa de atualização de frames pode ser aumentada, diminuindo efeitos, por exemplo, como rastro em cenas de movimento. Esses dois tipos de escalabilidade são suportados, por exemplo, no atual sistema de televisão mais avançado que existe hoje, o sistema TSC 3.0. Além disso, para finalizar a parte de tipos clássicos de escalabilidade, existe a escalabilidade de relação sinal-ruído ou escalabilidade de qualidade, aonde se mantém a resolução temporal, se mantém a resolução espacial, porém se melhora a relação sinal-ruído da imagem. Por consequência, se melhora também a qualidade de imagem. Esses três tipos de escalabilidade são suportados, por exemplo, pelos codecs MPEG-2, MPEG-4, H264, H265 e H266, que está surgindo nos próximos momentos. Com o tempo, além das escalabilidades clássicas, surgiram outros tipos de escalabilidade de vídeo, como escalabilidade de bit depth, né, de profundidade de cor, onde, por exemplo, inicialmente as cores eram formadas, cada componente de cor por 8 bits, o que levava a uma combinação de aproximadamente 16 milhões de cores. Com a melhoria das qualidades da tecnologia de vídeo, enfim, passou-se a suportar também 10 ou 12 bits, onde com 10 bits pode-se chegar a 1 bilhão de cores, 1 bilhão, 700 milhões, 1 bilhão de cores, e com 12 bits acima de 68 bilhões de cores. Mas qual é a vantagem de ter tantas cores assim? Primeiro, se tem mais cores para se reproduzir, mas a vantagem principal, conforme observamos aqui, é que o fluxo de cor fica mais contínuo, a transição entre as cores fica mais contínua. Com 8 bits, se percebe os degraus de cores, o que é atenuado quando se tem 10 bits, o que é atenuado, esse efeito é muito mais atenuado quando se utiliza 12 bits. O fluxo de cor, além de existir mais cores, o fluxo de cor é extremamente mais contínuo. Esse tipo de escalabilidade é suportada também pelo sistema TSC 3.0 e pelos codecs de vídeo H265 e H266. Podemos ter escalabilidade do universo de cores, né, o Color Gamut, onde percebemos que, por exemplo, na televisão digital atual, né, utilizar a imagem Full HD, por exemplo, se utiliza o espaço de cor da recomendação ITU 709, da ITU-T 709, que tem que contempla esse triângulo de cor, esse triângulo amarelo que delimita um espaço de cor. Entretanto, pode-se transmitir uma camada adicional de enriquecimento de dados que permite esse espaço ser expandido para o sistema de cor da recomendação ITU 2020, que permite que esse triângulo preto que permite a reprodução de muito mais cores. Esse tipo de escalabilidade é suportada pelo sistema TSC 3.0, além dos protocolos H265 e H266. Por fim, um outro tipo de escalabilidade muito importante que surgiu com o tempo, que foi desenvolvido com o tempo, é a escalabilidade de codec híbrido, suportada, por exemplo, pelo codec H265. O que se permite, por exemplo, com esse codec?
a retrocompatibilidade com codecs anteriores. Então, imaginamos, conforme ilustra a figura, a camada base é codificada com o codec 1, por exemplo, vamos imaginar o H265, por exemplo, que tem um público-alvo de receptores. Com o tempo, pode surgir um codec 2, H26X, muito mais avançado, que permite alcançar, por exemplo, resoluções temporais e espaciais muito mais avançadas. E, a fim de não forçar, a fim de prover uma retrocompatibilidade com o parque legado de receptores, pode-se continuar transmitindo na camada base o codec 1 e na camada de enriquecimento transmite-se os dados por vários meios, né, a fim de transformar esse conteúdo para o conteúdo de vídeo avançado, provendo características de vídeo mais avançadas e transmitindo para os receptores mais antigos somente a camada base número 1, provendo a retrocompatibilidade com os codecs anteriores. Como introduzido na figura anterior, como que esses tipos de escalabilidade podem ser transmitidos considerando o sistema de TV digital, né? Considerando o universo de televisão digital transmitido pelo ar, entre outros meios? Primeiro, uma técnica chamada de channel bound, que é agregamento de canais. O que ela permite? Que o sistema seja transmitido, por exemplo, pelo canal 1, canal de radiofrequência número 1, transmitido normalmente para todos os receptores. E, por exemplo, alocando-se um outro canal de radiofrequência, consecutivo ou não a esse canal número 1, um canal M qualquer, permite-se utilizar esse canal a fim de transmitir as informações de enriquecimento de vídeo, por exemplo, para os receptores alvos, né, que suportam essa característica de recepção. E esse receptor, então, junta esses dados a fim de prover uma qualidade de vídeo superior. Outra forma de transmitir a escalabilidade de vídeo é através da multiplexação por camadas, ou Layer Division Multiplexing, que é uma multiplexação feita por camadas de potência, utilizando ao longo de todo o tempo e todo o espectro disponível, transmitindo-se duas camadas de potência, onde numa camada A, por exemplo, se transmite a camada base para todos os receptores, e na camada B, por exemplo, transmite-se a camada de enriquecimento para os receptores-alvo. Assim, todos podem receber o sinal de vídeo de TV digital normalmente, e para os receptores que contemplam essa característica, prover o enriquecimento da qualidade de vídeo, melhorando a experiência do usuário. Por fim, uma outra maneira de transmitir esse conteúdo de vídeo é através do chamado sistema MIMO, Multiple Input, Multiply Output. Como mostra a nossa figura, o sistema atual utiliza o chamado SISO, Single Output, Single Input, Single Output, onde o canal de RF é alocado somente por uma polarização de sinal, e este sinal transmite as informações de vídeo. Pode-se utilizar, por exemplo, dois sinais RFs multiplexados em polarização, por exemplo, polarização horizontal e vertical, que são polarizações ortogonais. E dessa maneira, dobrar a capacidade de transmissão de dados do canal para alcançar uma qualidade de imagem melhor. Dessa maneira, em uma polarização se transmite a camada base de sinal e na outra polarização a camada de enriquecimento para os receptores-alvo. Dessa maneira, melhorando a qualidade de vídeo. Outra maneira de transmitir a qualidade de escalabilidade de vídeo é através da integração com a internet, entre radiodifusão e internet, como, por exemplo, é utilizado no sistema ATSC 3.0, representado na figura que vemos. A coluna direita se transmite o sinal pela internet, que complementa o sinal transmitido pelo ar através dos diferentes protocolos. Então, se transmite, nesse caso, a camada base pelo ar,
por meio do sinal de radiodifusão, sendo complementado pelo sinal de internet, provendo a melhoria da qualidade de vídeo do sinal de TV. Ok, que vantagens, então, sumarizando, né, a escalabilidade de vídeo pode trazer para a televisão digital brasileira e trazer de experiência para o brasileiro, para o usuário brasileiro, né, para o espectador brasileiro? Por exemplo, prover o mesmo programa, né, a mesma imagem em diferentes resoluções. Dessa maneira, contemplando uma gama muito grande de receptores, desde os receptores de mais baixa capacidade de processamento, os chamados low-end, por exemplo, até os receptores de mais alta capacidade, por exemplo, os high-ends, capacidade de processamento. Dessa maneira, um receptor de capacidade menos aprimorada pode receber um sinal Full HD, por exemplo, ou até mesmo um 4K. Ao passo que um receptor de capacidade mais aprimorada pode receber o sinal base, que, por exemplo, contempla o sinal de vídeo de qualidade mais baixa, através da camada de enriquecimento, receber o conteúdo de vídeo com capacidade mais elevada e assim montar uma qualidade de vídeo melhor para o usuário, melhorando, por exemplo, a experiência do usuário com relação a essas novas características de vídeo, né? Dá uma experiência mais aprimorada de vídeo ao usuário. Por exemplo, a melhoria da taxa de refrescamento da imagem, por exemplo, de 30 frames por segundo para 60 frames por segundo, para 120 frames por segundo, leva à diminuição do rastro numa cena de movimento. Por exemplo, é muito comum em eventos esportivos, como um jogo de futebol, em taxas de refrescamento mais baixas, se vê o rastro da bola na tela. Ao melhorar esse frame rate, esse refrescamento de imagens, esse rastro é atenuado, se não eliminado. Uma resolução de imagem espacial mais elevada, por exemplo, de 2K para 4K, de 4K para 8K, leva a uma sensação de profundidade de imagem e de 3D muito maior do que um vídeo de resolução mais baixa. Então, são melhorias da experiência que o usuário pode ter com uma qualidade de imagem mais aprimorada. A redução de banda, se comparado ao simulcasting, o que isso significa? Que simulcasting seria transmitir o mesmo sinal, o mesmo programa, desculpe, em qualidades de vídeo diferentes. Então, por exemplo, transmitir um sinal com vídeo 2K, um sinal com vídeo 4K, um sinal com vídeo 8K. Então, você precisa se alocar nesse universo 3 canais de RF para transmitir o mesmo conteúdo de vídeo com resoluções diferentes. No caso da escalabilidade, podemos transmitir em um canal de RF somente a camada base e, por outros meios, somente a camada de enriquecimento, diminuindo muito o fluxo de bits e a banda alocada para transmissão do conteúdo total. Por exemplo, outra vantagem, em regiões onde possa haver escassez de canais de RF, ou seja, não se pode utilizar técnicas como MIMO, como Channel Bounding, ainda assim é possível prover uma melhoria da qualidade de imagem para o usuário. Como? Através da integração com a internet. Através do um canal de RF se transmite a camada base com a resolução base, com a informação base de vídeo, e através da internet, por exemplo, se transmite o enriquecimento da qualidade do conteúdo de vídeo. Pode-se prover também robustez diferentes às diferentes camadas de vídeo. O base layer, por exemplo, se codificar com uma robustez, uma modulação muito mais robusta em relação ao vídeo, às outras camadas de vídeo, que não teria uma robustez tão grande. Ao menos se garante que o usuário receba a camada base de vídeo com a programação básica. Isso não é possível, por exemplo, hoje no atual sistema de televisão digital, que não utiliza essa característica de vídeo escalável. Ou o usuário recebe ou não recebe a qualidade de imagem, o sinal de imagem. Por fim, concluindo, nessa apresentação,
Foi provida uma visão geral dos diferentes tipos de escalabilidade de vídeo que existem, os diferentes codecs, os sistemas que suportam esse tipo de escalabilidade. Foi apresentado aplicações e vantagens do vídeo escalável sobre o vídeo não escalável, como o vídeo escalável pode ser transmitido com as técnicas modernas de TV digital e que vantagens o vídeo escalável pode trazer para a próxima geração de TV digital brasileira. Muito obrigado a todos e quaisquer dúvidas, por favor, é só nos escrever. Um forte abraço a todos e até a próxima. Rodrigo, muito obrigado pela apresentação. Se você tiver alguma pergunta para o nosso palestrante, entre em contato com ele através de seu e-mail.